debaixo da orientação de Deus, o cabra quebra um cântaro na cabeça do outro. Porque, irmãos, não é brincadeira. Aleluia. Olhando daqui para cá, são vários pares de olhos. Mas daqui para lá, tratando de mim, só tem um par. Mas de lá para cá tem vários pares de olhos. Cada um pensa de uma forma. Cada um olha e vê de uma maneira. E somente Deus para orientar e dar a visão do que está diante da liderança. E ele chegou o momento de Josué. Só que Deus não faz nada de todo jeito. Lá atrás, no livro de Número 27, Deus manda Moisés chamar Josué e entrar na tenda da congregação junto com ele. Porque ali ia começar a orientação de Deus para este grande trabalho que Josué ia realizar aqui. E depois que Moisés levou Josué para a tenda, porque Deus anunciara a Moisés que Josué seria o seu sucessor. Agora a coisa dura é uma pessoa anunciar o seu sucessor, hein? Os irmãos já imaginaram isso? Alguém está liderando algo e essa própria pessoa anunciar o que vai ficar no lugar dele. Se Deus não for com esse tal, ele perde a cabeça. Ele diz: eu não. Não é? É a mesma coisa quando Jesus chegou e João Batista teve que anunciar Jesus. João Batista com muita humildade, porque João Batista naquela época estava no auge. Ele tinha seus discípulos, João Batista tinha seus discípulos. E aí chegou o momento em que Jesus ia assumir no lugar de João Batista uma certa posição. E aí João Batista com muita humildade disse: olha, virá um, que este é antes de mim, e é maior do que eu. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então é difícil para uma pessoa anunciar o seu próprio sucessor. E Moisés fez isso porque Deus estava no negócio e Deus orientou ele para que fizesse assim. Ainda disse para ele: olha, Moisés, Josué vai ficar no teu lugar, tu vai anunciar os sacerdotes ao povo, tu vai juntar a congregação e vai dizer: olha, esse aqui vai ficar no meu lugar. Isso não. Você já imaginou? Não é fácil não um negócio desse. Alguém pode dizer: é fácil, mas você esteja numa liderança e do nada alguém chega para você e dizer: olha, amanhã você vai estar fora, você vai anunciar fulano, vai ficar no seu lugar. Você, não é outra pessoa que vai anunciar, é você mesmo que vai anunciar. Então Deus muitas vezes faz coisas para ver a nossa reação, para ver como nós vamos tratar aquilo que Ele nos está dizendo. E aí Ele anunciou, chamou a congregação, o povo, anunciou Moisés, Josué como seu sucessor, e aí continuou a jornada. E aí chegou aqui no livro de Josué contando a própria história, e aí ele disse que o Senhor chamou ele e disse: o meu servo Moisés é morto. Ele não está dormindo, ele é morto. Meu servo Moisés é morto. Levanta-te agora. Agora me diga, será que Josué estava deitado? Será que Josué estava tendo um cochilo? Que Deus disse para ele: levanta-te. Só que quando nós observamos a palavra, irmãos, esse levantar não é porque Josué estava deitado. É porque Josué estava já observando que o peso da responsabilidade que ele iria receber era tão grande, não é? Que às vezes no seu eu a pessoa se prostra. Não é prostrado literal que a pessoa está dormindo de joelho,
E o agora de Deus é que alguém tem que tomar providência antes de se levantar. Porque você se levantando, Deus vai fazer com que você passe o Jordão. Você vai realizar algo que Deus colocou diante de você. Levanta-te agora. Não espere para amanhã, mas tem que ser agora. Deus disse: levanta-te, a mesma coisa para Ezequiel. Levanta-te, Ezequiel. Põe-te de pé, falarei contigo. Levanta-te, tem que ser agora. E ele disse: levanta-te, pois agora, passa este Jordão. Glória. Tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aleluia, Jesus. Deus tem alguma coisa nova lá na frente. Mas é depois de passar o Jordão. Glória a Deus. E aí, irmãos, ele continuou falando com Josué, dizendo para Josué se preparar, para Josué estar pronto, ele trazendo algo para Josué novo. E ele começou a dizer para Josué: olha, Josué, tu vai estar diante do povo, mas o povo não vai se levantar contra ti não, Josué. Ninguém se susterá diante da tua presença. Muitos vão olhar para ti e vai ver algo em ti. Porque a Bíblia diz que lá atrás Moisés orou por Josué, passando a autoridade de Josué para Moisés, de Moisés para Josué. Diz que foi o Espírito de Moisés que passou para Josué, mas um dos originais é a autoridade que Moisés tinha, ele transferiu para Josué. Porque Josué precisava de algo que ele pudesse ficar diante do povo, porque estar diante do povo não é fácil, irmãos. Porque cada um pensa de um modo, um puxa para um lado, um puxa para o outro, cada um diz uma coisa. E o líder tem que só parar, observar, para ser orientado enquanto olha, para poder saber o que vai dizer. Aleluia, Jesus. Porque também Moisés passou por isso, e Josué presenciou isso aí. E ele disse: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. É coisa maravilhosa, porque o próprio Deus é que estava orientando Josué, irmãos. Você está entendendo tremendo disso aí? Você já teve a noção disso aí? Deus estava orientando Josué. Deus está lhe orientando nesta noite. Você vai passar pelo Jordão, mas você tem que ser orientado por Deus, porque você vai ter um caminho a prosseguir na tua frente. E aí ele disse: esforça-te. Tem que haver um esforço. Esforça-te. Não é ninguém que vai me esforçar, não é ninguém que vai me empurrar, mas sou eu que tenho que me esforçar. Ele disse: levanta-te lá atrás, e agora ele diz: esforça-te. Tem que haver um esforço, irmão, e esse esforço é meu. Não é ninguém que vai me puxar. Às vezes nós esperamos alguém puxar nós para fazer alguma coisa. Se você continuar fazendo isso aí, você vai continuar lá embaixo. Porque nem todo mundo tem o ânimo de ajudar você a sair de onde você está. Então trate de se esforçar. Você mesmo e eu temos que tratar de nos esforçar. Esforça-te. Tem bom ânimo. Respire fundo. Raciocine, mas respire. Tenha bom ânimo. Bom ânimo é aquela atitude que você tem, que quando você olha para o problema, você sabe que é grande, mas você diz: eu vou vencer esse problema. Ele é grande, mas eu vou vencê-lo. Primeiro, porque Deus está no negócio. Segundo, temos que ter bom ânimo. Sabe por quê, irmãos? Porque quem está liderando algo, se não tiver bom ânimo, os seus liderados para todos. Todos os seus liderados para. Porque muitos olham para quem está na liderança, como Josué estava entrando na liderança. Então, as pessoas observavam Josué. Tudo que ia fazer: olha, vamos fazer, nós vamos ter vitória, algo vai acontecer, Deus está conosco, então vamos embora. Embora lá dentro o coração dele estivesse temeroso.
tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Observe o que a Bíblia está dizendo, o que a Bíblia está falando, o que Deus está mandando, e tenha bom ânimo. Glória a Deus. Não já pensou, até, agora estou lembrando do irmão Augusto que está aqui. Nós fomos fazer o culto ar livre, aquela noite, e estava um frio que a vontade era de todo mundo pegar o caminho da roça para casa. E aí, alguém disse para mim, vai chover. Aí, na hora eu me lembrei a palavra, não foi? Eu disse, está escrito na Bíblia, que se nós observar o caminho do vento, nós não vamos semear. Eu estava dizendo isso, mas eu estava contando embora também. Não adianta ser hipócrita, não, ficamos ali, e foi uma bênção. Quando Josué estava observando, irmãos, porque não é brincadeira, nós estamos só lendo, mas quem está vivendo a situação é outra coisa. Josué via que ele ia levar uma grande multidão para o outro lado. Josué presenciou o que Moisés passou com aquelas mesmas gente, fora os que morreram antes. E aí Deus disse, tem bom ânimo. Então somente aí, ele tem bom ânimo, esforça, tem bom ânimo. Tu farás esse povo herdar a terra. É a terra que eu jurei aos seus pais, que eu disse lá atrás, que eles precisam receber. Está certo que lá na frente, já na época de Josué, já tinha nascido muita gente, já era pessoas diferentes, porque lá atrás morreu muita gente por causa da rebeldia. Pessoas que não teve o privilégio de entrar na terra prometida, porque foram rebeldes à palavra de Deus. Aí muitos ficaram por lá, mas nesse meio de tempo foi nascendo criança, foi crescendo, e Deus continuou a mesma multidão, mas ali estava uma nova responsabilidade para Josué. É a responsabilidade. Às vezes, para se fazer alguma coisa, precisamos raciocinar que quem mandou foi Deus. Porque se nós não raciocinarmos assim, nós desistimos daquilo que nós vamos fazer. É verdade, Jesus. E tem muita gente desistindo muito fácil. Ah, eu vou desistir porque a multidão, e porque a multidão, e porque o povo disse, e porque o povo falou, eu não quero mais. Aí eu digo, será que nós temos certeza que foi Deus que mandou lá atrás? Porque quando nós temos essa certeza, nós nos levantamos. Eu passei uns dias na caverna, mas o irmão lembra que Elias estava lá na caverna, e quando ele estava na caverna, alguém foi atrás dele. Foi algum ser humano que foi atrás de Elias? Não! Você espera que alguém vai bater na sua porta, olha, eu vim aqui tomar um café, não espera ninguém não, porque Deus vai na tua porta buscar você, e Ele vai dizer, levanta-te! Toma, sabe, levanta-te sobre os teus pés, porque eu te ajudo, eu te esforço, com a besta da minha justiça. É Deus que vai lá atrás de você, e levanta por pelas mãos, e diz, tu és meu filho, e eu estou contigo. Ele correu, se escondeu. Aleluia. E Deus foi o mantenedor de Elias. E foi lá atrás de Elias. O que está fazendo aí, Elias? Olha, eu estou aqui assim, levanta. Sai daí, Elias. Sai da caverna. Aleluia. Sai da caverna. Aleluia. Glória a Deus. Tem um tempo de ficar na caverna, mas Deus diz, sai da caverna. Aleluia. Você não tem a certeza que Deus chamou você? Foi Ele que deu tantos sonhos, gostou tantas vezes, você se animou, se alegrou, e agora você recuou. Tem o tempo da caverna, mas tem o tempo de sair lá também. E Deus tem o tempo de te tirar da caverna. Ele tirou Elias da caverna, você lembra disso? Elias observou como seria. Veio a chuva, veio o vento. Deus não estava no tempestade, não estava no vento, mas de repente veio uma brisa bem suave. E Deus disse, o que é que tu estás fazendo aí, Elias? O que é que você está fazendo aí? Saia da caverna, Elias. Olha, o povo, eu não quero saber porque você correu e entrou na caverna, mas eu quero que você saia dela. Glória a Deus. E Deus treinando, ensinando a Josué, porque grande obra Josué ia realizar diante de Deus. Então somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a
livro da lei do Senhor. Porque o que o povo diz não é o que Deus diz. Porque alguém falou, não é o que Deus disse ao teu respeito. Aleluia. Mesmo que você esteja assustado, não pasme, não te assuste. Observe o livro da lei do Senhor. A Bíblia Sagrada, ela tem todas as respostas e mostra como Deus tem tratado os filhos dele que cercam a sua própria vontade ou está no centro da sua vontade. Aí a ordem de Deus é essa: observe o livro da lei, a lei do Senhor, que o meu servo Moisés te ordenou, te deu para viver. Observe o livro da lei, observe a palavra, irmãos. Glória a Deus. Aí quando nós observamos a palavra, a gente vai dizer: é verdade, não é? É verdade. A Bíblia diz que nos últimos dias, não é? Irmão contra irmão, reino contra reino, nação contra nação, fome, peste, guerra, terremoto em vários lugares. Tudo isso aconteceria. A palavra de Deus, ela tem orientação para tudo. O problema, irmãos, é que nós não estamos observando as Escrituras. Nós não estamos olhando a palavra de Deus, o que ela está nos dizendo. Está mais fácil eu ouvir o que alguém está falando do que a palavra de Deus está me orientando. E quando ela nos orienta, que nós percebemos que nós estamos lutando para estar enquadrado nela, nós não nos preocupamos o que alguém pode dizer ao nosso respeito. Aleluia. E Deus continuou ordenando a Josué. Glória a Deus. Mas eu quero continuar indo para frente até chegar um momento aqui, irmãos. Depois que Deus começou a orientar a Josué, Deus começa a orientar a Josué como é que ele faria para passar pelo meio do Jordão. Não foi assim, de uma forma que ele ia falar e o povo ia sair tudo desorientado, não. Havia algo, uma preparação para que as pessoas daquela época, bem depois, pudessem ver o que Deus ia realizar diante deles. E aí ele reuniu o povo e começa a orientar o povo, não é? Ele aqui no capítulo 1, no versículo de número 13, ele diz: lembrai-vos da palavra que ele vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dará descanso e vos dá esta terra. Aleluia. E aí ele orienta o povo, porque esse povo ia passar o Jordão. Dentro dessa orientação, irmãos, ele chama 2 homens e manda esses 2 homens espiar Jericó, porque Jericó estava na reta aonde o povo ia passar. E Deus, quando conduz você para entrar na terra celestial, ou seja, na Canaã, Deus não deixa nenhum embaraço na tua frente, não. Deus vai tirando tudo. Deus abre tudo para você passar. Ele abriu o Jordão porque na trajetória que o povo de Israel fez do Egito até chegar na terra de Canaã, no meio de um mar. E agora? Nós estamos caminhando para a terra de Canaã, lá atrás, onde Deus prometeu, tal, e agora? O mar estava na frente. O irmão lembra disso. E aí Moisés parou com o povo, e além do mar estar na frente, ainda havia o exército de Faraó atrás. Aí foi o pior. E aí o povo que arrancar os cabelos da cabeça e começou a falar e questionar, e Moisés parou diante do mar, porque não tinha outro caminho para ir, era aquela trajetória que eles fizeram. Só que quando alguém vai na direção de Canaã, não tem obstáculo na frente que Deus não tire. Não tem barreira que se levante que Deus não tire da sua frente. Não tem mar que impeça de você passar. Se você não passar pelo meio do mar, você passa por cima dele. Mas você vai passar. E Moisés olhou e o povo tudo pecando lá atrás, né? É fácil ser líder, não. Às vezes pode alguém dizer, é fácil, né? Isso aí não tira de letra, não, irmão. Quem está embaixo aí diz uma coisa, mas quem está aqui é outra coisa.
E quem sabe o peso que está sobre o ombro é outra coisa. A mesma coisa é quem toma conta de um grupo. Quem está na liderança de um grupo. Percebe que não é por aí. E Moisés olhou para o mar e foi que Deus disse para Moisés: Moisés, o que é que tu tem na mão? Eu gosto muito de frisar isso aqui. Os irmãos já devem ter percebido isso. Aí Moisés disse: eu tenho uma vara. E nesta vara representa a autoridade de Deus na vida de Moisés. A vara representa a palavra de Deus na mão com Moisés. Então, estende sobre o mar, Moisés. Agora o que eu gosto de frisar, que eu gosto de voltar sempre atrás, irmãos, é que tem gente que quando fala de Moisés, mas Moisés sempre repete isso, porque eu vejo gente falar direto a mesma coisa. Pessoas que quando falam: ai, Moisés levantou a mão e tocou nas águas, as águas se abriram. Não foi desse jeito aí, irmãos. Não é caldo de cana, que põe a cana ali e a cana passa e o caldo sai, não. Não foi como muita gente quer dizer na pregação, não. Não foi fácil, não. Ele perguntou primeiro para Moisés: o que é que tu tem na mão? Ele só tem uma vara. Então estende sobre o mar. Só que não foi Moisés não pegou a vara e tocou na água. Não, se você observar, ele não tocou na água. Ele levantou a mão com a vara na mão. Por que, irmão? Sempre toca na água, que sabe dizer: foi a vara de Moisés. Só que Deus queria mostrar para ele que não foi a vara de Moisés. E ele levantou a mão para que o povo visse que a autoridade de Deus estava com ele e que algo ia acontecer em seguida. Só que esse seguida não foi ele levantar a mão e não. Ele levantou a mão, ficou parado e Deus é que fez o milagre. E a Bíblia diz que durante toda a noite começou a soprar um vento oriental. Começou a soprar, e o povo ainda estava lá, e Deus quebrando o carro do cavaleiro lá atrás, quebrando os carros de Faraó, porque Deus, até que você receba a vitória, Ele vai quebrando tudo que está lá atrás, quebra carro, quebra gente, mata gente, enterra gente, e ninguém consegue te alcançar, porque você está indo na direção das mansões celestiais, você está indo na direção da Canaã celestial. Glória a Deus! E a Bíblia diz que no amanhecer desceu um forte vento, e aquele vento bateu no começo do mar e saiu cortando ele com uma faca daqui até lá. Aleluia! E o povo viu a glória de Deus. Glórias a Deus. Agora vem Josué. Na trajetória de onde Josué estava para Canaã, existia algumas cidades. Nós não vamos falar porque não dá tempo, só se for até meia-noite. E aí ele mandou 2 espias, não é isso para quem lê a palavra? E os 2 espias foram lá para Jericó. Só que quando eles chegaram em Jericó, eles deu de cara com aquele murinho pequeno, baixinho, de 2 metros de altura. O muro era tão pequeno que morava a gente em cima dele, como os irmãos conhecem a história. E estava a casa de Raabe em cima do muro. E eles precisavam espiar, ver como é que estava ali. Mas o povo de Jericó, os cidadãos de Jericó, os guardas de Jericó, estavam de olho. E a Bíblia disse que, ao subir o muro, alguém foi abençoado. Agora, se eu parar aqui, eu vou até meia-noite mesmo. Vocês não já imaginaram que alguém foi abençoado? Talvez não merecia nada, mas foi abençoado porque prestou um serviço para alguém que era de Deus. Aleluia. Você percebeu que você trabalha naquele lugar e o lugar é abençoado porque você está lá? Muitas coisas às vezes iam acontecer e não vai porque você está lá. Você sabia que poderia acontecer alguma coisa com você naquele carro que você trabalha? Não aconteceu porque Deus está lá no carro com você. Você é portador da palavra de Deus, da obediência da palavra de Deus. Então Deus está com você. O milagre é certo. Glória a Deus. Diz a Bíblia que aquela mulher escondeu os 2 espias de Josué em cima do telhado. Na parte do telhado, não sei se tinha uma cobertura antes, ele escondeu os 2 espias. E alguém teve lá para pregar aqueles homens. E a Bíblia disse que ela disse: olha, eles foram embora.
O que nos chama a atenção é que houve um cuidado Aleluia, Jesus. nessa passagem, Nos ajude, Deus. que foi escrito que ela teceu uma corda de fio de escarlate ou escarlata, que significa vermelho. Carmesim é vermelho, escarlate é vermelho. Só que o vermelho do carmesim é um pouco mais claro e o vermelho do escarlate é um pouco mais escuro. Por isso que você acha a Bíblia falando de escarlate e carmesim. Mas ela teceu uma corda de fio de escarlate, era vermelho. E aí os homens subiu, ela colocou aquela corda, e aí quando ela enganou os soldados foram tudo embora, que não achou os dois espias. Aí ela colocou aquela corda tecida de fio de escarlate, aí os homens desceram por aquela corda e foram embora por outro caminho. Aleluia, Jesus. Mas o que o senhor quer dizer com isso? É que aquela mesma corda, olha que coisa tremenda, aquela mesma corda, Josué mandou a informação para ela, dizendo: olha, esta mesma corda, você coloque ela sobre a janela, porque quando nós for destruir Jericó, você será salvo. E ela fez um pedido: olha, se o Senhor vai me salvar, salva meu pai, salva minha mãe, meus irmãos. Não, todo mundo vai ser salvo, porque você prestou esse serviço para nós, você nos ajudou. Aleluia. E alguém que ajuda um cristão, irmãos, alguém que se coloca a favor do servo de Deus, é abençoado por Deus. Não quer dizer que alguém vai herdar coisas celestiais, nada disso, mas é livre de morrer, recebe bênção daqui de baixo. Só que aquele cordão de escarlate, diz a Bíblia, já é uma referência lá na frente, mostrando que somente o sangue de Jesus Cristo seria a salvação da humanidade. A mesma coisa lá atrás, não é? Lá no Egito, quando mandaram matar os cabritos de abaixo de 1 ano e colocar o sangue dos cabritos, dos carneiros menor de 1 ano nos umbrais da porta. Quando o anjo do Senhor desceu para ferir os primogênitos do Egito, quando cada casa que tinha o sinal do sangue nos umbrais da porta, o anjo não feriu o primogênito daquela casa, porque aquele sangue lá na terra do Egito, como os fios de escarlate colocados na janela da casa de Raabe, era sinal de livramento, era sinal de salvação, era sinal em que Deus estava com propósito para salvar aquela casa. Aleluia. Você é o fio de escarlate na sua casa. Glória a Deus. Nos ajuda, Pai de amor. Se alguém entender que você é esse fio de escarlate da sua casa, alguém pode ser salvo lá dentro. Só que se desprezar, aí quem sabe é Jesus. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que já estava orientado com aquela corda do fio de escarlate em cada janela, para ele ser salvo como foi. O Senhor é Deus. Aleluia. Mas aí veio a preparação do Rio Jordão. Aí ele, opa, vamos passar pelo Rio Jordão. Irmão, se nós formos falar mesmo até lá, nós vamos até meia-noite mesmo, porque isso aqui também eu estava estudando isso aqui há muitos dias, e eu me maravilhei como Deus trabalha para que alguém receba o livramento. Glória a Deus. E aí veio a preparação. Para quê, irmão? Para passar pelo rio. Porque você não vai passar e receber o livramento de Deus de qualquer jeito. O livramento de Deus vem, mas você se prepara mediante o livro da lei do Senhor. E aí Josué chamou o povo para orientar, e disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Oh, aleluia. Essa maravilha do que Deus ia realizar lá no Jordão, irmão, era o que Deus ia fazer. Era um dos milagres ser realizado diante do povo de Israel depois do Mar Vermelho. Seria a passagem no meio do Rio Jordão, porque o Rio Jordão seria a última terra, o último obstáculo para que o povo passasse e chegasse na terra prometida. E ele disse no capítulo 2, versículo 5: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Glória a Já tem um Deus, hino aqui que o pessoal aleluia. canta, né? Só que as pessoas cantam esse hino e não sabem nem a história do hino. Santificai, não é? Que o grupo lá canta, só que ninguém sabe a história do hino, porque o hino
brincando de santificar. Tem muita gente assim. Mas isso era para santificar. Aí os irmãos observarem lá atrás, no capítulo 19 do livro do Êxodo, para que o povo também passasse. Aliás, antes de passar o Rio Jordão do Mar Vermelho, Deus disse a mesma coisa para Moisés: santifica o povo. Diga para eles não tocarem, os homens não tocarem mulher, se reservar, santificar a sua vida, porque eles vão passar pelo meio do mar, eles vão passar pelos obstáculos da vida, então tem que santificar. Glórias a Deus. Aí nós olhamos para o que diz o escritor lá na frente, não é? Que é para santificar. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Santificai-vos, porque o Senhor amanhã fará maravilha no meio de vós. Isso é uma profundidade muito grande, irmãos. Santificai-vos. O que é que nos santifica hoje? O que é que me santifica hoje? O que é que santifica a igreja hoje? Não é oba-oba. Não é alguém ficar cantando, alguém ficar, não, nada disso. O louvor faz parte da adoração a Deus. Mas quem santifica o povo é a palavra de Deus. É nesta noite que vocês estão ouvindo a palavra, está santificando a mim, santificando a você. Quem foi que disse isso? Jesus Cristo disse isso. Lá no capítulo 17 de João ele disse: a tua palavra é verdade. Ela santifica. É ela que deixa a igreja santa. É ela que deixa a igreja limpa. É ela que passa como um removedor e vai tirando a sujeira, vai quebrando as muralhas. É o poder da palavra de Deus. Então ele santifica o povo e ele santificai-os. Agora os irmãos percebem que ele não disse: olha, eu vou santificar vocês. Não, ele disse: santificai-vos. Uma coisa, algo individual. Marido não dá um jeitinho de levar a mulher, nem mulher leva o marido, não. Cada um tem que fazer a sua parte, santificai-vos. Cada um tem que se preparar, cada um tem que lavar as suas vestes. Aleluia, a Bíblia diz lá, quando Deus instruiu Moisés para o povo passar lá, ele disse que o povo lava as suas vestes. Aí você vai para o Apocalipse e Deus diz que tem que ter as vestes limpas, lavadas no sangue do Cordeiro, para que tenha direito de comer da árvore da vida e entrar na cidade santa pelas portas. Tem que lavar as vestes pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. E o povo santificou, irmãos. E já estou terminando. E aí outro dia até comentei aqui. E aí o povo passou pelo meio do Jordão. Agora o que mais maravilhoso, irmãos, é que quando os sacerdotes levando a arca do Senhor e foram na direção do Rio Jordão, e eles foram andando com a arca, que tocaram a planta do pé, irmão. Oh, que coisa maravilhosa. Não precisou ninguém gritar, nem fazer nada. Quando eles, com a arca do Senhor, olha aqui, ó, eles estavam com a arca do Senhor. E com essa arca do Senhor, que estava a presença de Deus, que eles colocaram a planta dos pés no começo do Rio Jordão, o rio. Aí não precisou ninguém fazer nada. O rio se abriu. Aleluia, Jesus. O rio se abriu e o povo estava tendo a oportunidade de passar com mais um livramento de Deus, para que lá na frente alguém conte vitória. Voltando um pouquinho no Mar Vermelho. Alguém está fazendo algumas confusão ali, que Miriam dançou, aí está um monte de gente dançando aí, dizendo que Miriam dançou e vamos dançar também. Se não tomar cuidado, você vai dançar mesmo. Não vai entrar no céu. Miriam dançou, eu vou dançar também. O povo quer comparar lá. Se você observar a história, Miriam não dançou porque estava com assanhamento, não. Miriam dançou porque ela ficou tão feliz do milagre que Deus fez, e ela foi tomada por uma alegria tão grande, que naquela época os judeus celebravam dançando, mas não era dançando porque estavam a dançar, nada disso não, era com parte da tradição dos judeus. Tanto é que as músicas judaicas, eles têm uma dança, e não estão dançando ali por ser egoísta, desculpa a expressão ali, que vou dançar, nada disso não, eles dançam por celebração. E aí, ela foi tomada por uma alegria do que Deus fez. E a Bíblia diz que Miriam dançou. Aí tem muita gente querendo dançar, né?
céu pode dançar na delegacia. Porque Deus não é brincadeira. Não vamos confundir a palavra de Deus. E aí, voltando para encerrar, eles passaram pelo meio do Rio Jordão. Mas para encerrar, orientou os principais ali dos sacerdotes que do meio do rio eles recolhessem 12 pedras. As 12 pedras correspondiam às 12 tribos de Israel. As 12 pedras, pulando para o Novo Testamento, correspondia ao Evangelho do Novo Testamento. E recolheram 12 pedras do meio do Rio Jordão e levaram. E aquelas 12 pedras eram depositadas nos seus acampamentos. E aí, para que servia as 12 pedras? As 12 pedras, ele disse: olha, lá na frente, quando os vossos filhos perguntaram que pedras são essas, aí você fala: olha, essas pedras foram tiradas lá do meio do Rio Jordão, como prova e testemunho para os filhos, que foi tirado do meio do Rio Jordão, e que Deus deu grande livramento ao povo de Deus, tirando eles lá do Egito e levando até a terra de Canaã. Aleluia. Aí eu digo agora: será que eu tenho essas pedras guardadas em casa? Será que eu tenho uma pedra em casa guardada? Que a Emanuele pode perguntar: pai, que pedra é essa? E eu digo: olha, essa pedra aqui foi Deus, que foi lá do meio do Rio Jordão, que eu passando por lá, Deus me tirou. Eu tirei de lá como testemunho. Mas como é que eu faço? Essa pedra pode ser alguma coisa, pode ser um sentimento de gratidão a Deus que você tem tão grande, que os teus filhos estão vendo se você é grato a Deus ou não. Os seus filhos estão vendo: mas meu pai e minha mãe é grato a Deus. Olha, aí lá na frente, os filhos meus e o seu vai dizer: olha, meu pai e minha mãe têm uma gratidão tão grande. Aí eles começam a contar: olha, lá em casa tem uma pedra que meu pai tirou do Rio Jordão. Ou seja, eles começam a contar: meu pai e minha mãe receberam um milagre tão grande de Deus lá atrás, que eles são crentes em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu sei que eles são, porque a pedra do testemunho está lá em casa. Glória a Deus. E a pedra do testemunho é a presença de Jesus Cristo, porque é a pedra principal e esquina, a pedra que foi colocada como base da nossa construção. Aleluia. A pedra lá em casa é o testemunho da palavra de Deus.